Os francos e o feudalismo na Alta Idade Média. Bom, para começar, a Alta Idade Média foi um período de significativa transformação social, política e econômica na Europa, onde os francos desempenharam um papel central. A ascensão do Reino Franco sobre líderes como Clovis I e Carlos Magno não apenas unificou diversas tribos germânicas, mas também estabeleceu as bases para a formação de reinos cristãos que moldariam o futuro da Europa. Nisso, vamos para saber o que são os francos, o que foi e qual a importância. Os francos foram uma confederação de tribos germânicas que se estabeleceram na região que hoje corresponde à França e também partes da Alemanha. E eles emergiram como uma potência significativa durante a Alta Idade Média, especialmente sob a liderança de figuras notáveis, como Clovis I e Carlos Magno. Clovis I unificou várias tribos francas e se converteu ao cristianismo, o que ajudou a consolidar seu poder e a estabelecer laços com a Igreja Católica. E o Carlos Magno governou no século IX e expandiu o Reino Franco, criando um império que abrangeu grande parte da Europa Ocidental. E ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano, simbolizando a união entre a autoridade secular e a religiosa. Agora vamos saber o feudalismo. O que foi? Bom, o feudalismo foi um sistema social, político e econômico que emergiu na Europa durante a Idade Média, especialmente após a queda do Império Carolíngio no século IX. E nisso vamos para suas características, que temos aqui 4. A estrutura hierárquica. Estrutura hierárquica. A sociedade feudal era organizada em uma hierarquia estrita, no caso, onde o rei estava no topo, seguido por nobres, no caso, senhores feudais, cavaleiros e na base, assim bem baixo, os camponeses ou os servos. E como segunda característica, relações de vassalagem, que os senhores concediam terras, no caso feudos, aos vassalos em troca de lealdade e serviços militares. E essa relação era baseada em obrigações mútuas, como os vassalos deviam proteger seus senhores, enquanto os senhores deviam garantir segurança e sustento aos seus vassalos. Literalmente ali uma troca de lealdade mesmo. E a terceira característica é a economia agrária. A economia era predominantemente agrária, com os camponeses trabalhando nas terras dos senhores, em troca de proteção, como eu havia dito, e a autossuficiência das propriedades rurais era uma característica marcante do feudalismo. E como último tópico aqui, suas características do feudalismo, que não pode faltar também a influência da igreja. A Igreja Católica desempenhou um papel central na sociedade feudal. E não foi apenas como uma instituição religiosa, mas também com um poder político significativo. E a religião influenciava as leis, as normas sociais e também as alianças políticas. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi formado a partir da coroação de Pepino o Breve, em 751. Embora se considere que seu pai, Carlos Martel, era poderoso o suficiente apesar de não ser rei, os Carolíngios eram uma dinastia e fazia parte do reinado dos francos e substituiu a decadente dinastia merovingia. A formação dos carolíngios. O Império Carolíngio é uma designação moderna para se referir à dinastia carolíngia, que governou temporários dos francos entre os séculos 8 e 10. Então, quando falamos carolíngio, estamos falando, na verdade, dos francos, um povo germânico que se estabeleceu na região de Galia por volta do século V, durante o processo de desagradação do Império Romano do Ocidente. A ascensão dos
dos Carolíngios ocorreu ao longo do século VIII, medida que os reis merovingios se influenciavam. Tiveram um grande destaque o rei Carlos Magno, que é o historiador como de Jacques Ligoff consideram que os carolíngios realizam uma das principais tentativas de unificar a Europa sob o comando de apenas um povo. O reinado de Carlos Magno. Quando falamos do Império Carolíngio, é inevitável falamos de Carlos Magno. Ele teve um longo reinado. Foi um dos reis mais poderosos da Idade Média. Obteve grande conquista territórios e procurou reforçar o seu poder político e realizou importantes reformas. Assim, seu rei representou uma tentativa de unificação da Europa Ocidental sob o comando dos carolíngios. A expansão territorial. Todas as ações de Carlos Magno acontecem como o objetivo de fortalecer o reino, dando unidade e reforçando a autoridade real. Isso porque Carlos Magno percebeu que o Império Carolíngio estava cercado de ameaças. A sudoeste, os muçulmanos; ao sul, lombardos; ao norte, aos chances; e a leste, sudoeste, os ávaros e aulastros. Como ameaça, não faltava o Carlos Magno, além de garantir o fortalecimento do reino. Para se proteger, partiu para o ataque. Seu reinado foi permeado de guerras de início em fim, e somente em 2 anos, 790 e 807, de 46 reinados, não houve nenhum tipo de campanha militar para garantir seu processo em guerra. Carlos Magno contava com todos os súditos possíveis. Ligoff diz que ele chegou a montar um exército de 50.000 homens, um número muito expressivo da Idade Média. Entre todas as guerras travadas pelos carolíngios no reinado de Carlos Magno, a mais significativa foi a vitória sobre os lombardos, um povo germano que era cristão, mas que continham a atacar as terras da Igreja Católica. Carlos Magno, em socorro a Roma, atacou os lombardos, derrotando o rei Desidério e se apropriou como rei de Lombardos. A decadência do Império Carolíngio. A morte de Carlos Magno aconteceu em 814 e depois disso o Império Carolíngio se enfraqueceu e o seu filho Luís o Piedoso governou o reino até 843, mas como não tinha a mesma competência de seu pai, foi exerdado como um rei fraco e que contribuiu para enfraquecer o poder da dinastia carolíngia. Depois que ele enfraqueceu e o último rei católico foi substituído pelos captos no final do século X. A sociedade do feudalismo era dividida em 3 classes sociais. O clero, tendo como principal membro a Igreja Católica. A nobreza, composta pelos senhores feudais. E os servos, preenchida pela classe mais baixa e os camponeses. As classes eram denominadas estanques. Por isso, no sistema, não havia mobilidade social. Ou seja, os servos estavam condenados a passarem o resto de suas vidas servindo aos senhores. A nobreza, formada pelos donos dos feudos, ou senhores feudais, era a classe mais alta do feudalismo, dona das grandes propriedades rurais. Ela exercia poder absoluto sobre as demais classes. Desta forma, a classe se dividia em suceranos, que eram os donos da terra,
e vassalos, que eram os servos trabalhadores. Além disso, era a responsável pela gestão de leis, concessão de benefícios, administração da justiça, dentre outros. O clero era composto principalmente pelos membros do catolicismo. Com isso, o cristianismo, sistema controlado pela Igreja Católica, moldou os comportamentos, os ideais e as culturas do homem medieval, tornando a Igreja a instituição mais poderosa do sistema feudal. Relação entre a Igreja e o Estado. A religião e a política são âmbitos distintos, embora não separados, pois o homem religioso e o cidadão se fundem na mesma pessoa, que é chamada a cumprir tanto seus deveres religiosos quanto seus deveres sociais, econômicos e políticos. Influência religiosa na política. A relação conflituosa entre as igrejas e o Estado pode render votos decisivos nas eleições, onde os políticos tomam decisões baseadas em suas próprias crenças. Separação institucional. A separação institucional entre a igreja e o Estado pode levar ao crescimento da religião, pois a igreja passa a se autofinanciar, a se desenvolver fora do controle do governo. Padroado. Na Península Ibérica, a Igreja de Roma concedia a um governante civil certo controle sobre uma igreja nacional em troca de seu zelo cristão. A relação entre a igreja e o Estado pode variar de acordo com a época e o país, mas, de maneira geral, pode-se dizer que a separação entre as duas instituições é importante para garantir a liberdade religiosa e a proteção das crenças. Estado laico. O Brasil é um Estado laico desde 1891, quando a primeira Constituição da República estabeleceu a separação entre a administração pública e as instituições religiosas. A laicidade é uma característica dos Estados não confessionais e garante a separação entre o Estado e a Igreja. Em resumo, os francos foram um grupo de tribos germânicas que habitavam o baixo e o médio rio Reno no século III d.C. Os francos foram a organização política mais poderosa da Europa Ocidental após a queda do Império Romano. Os francos tiveram um papel importante na defesa do cristianismo. O feudalismo foi um sistema político, econômico e social que se desenvolveu na Europa Ocidental entre os séculos V e XV. O feudalismo era baseado na exploração servil dos camponeses e na propriedade de grandes terras, chamadas feudos, que pertenciam aos senhores feudais. A sociedade feudal era composta por senhores, servos e clero. Fim. Obrigado por assistir até aqui. Peço que inscreva-se no meu canal. Deixe o like e deixe o sininho das notificações para receber todos os novos vídeos.